Afins ou simpáticos, a experiência descrita deverá ser uma vivência muito dolorosa, e não obstante ambos aceitarem, ou serem forçados a cumprir juntos, visando amenizar traumas morais do passado para robustecer a reaproximação necessária agora e no futuro. Muitas vezes não é possível, de imediato, dissolverem-se essas vinculações anômalas a fim de que haja total recuperação psíquica dos infelizes protagonistas. No decorrer dos anos, a imantação se avoluma, tangendo dimensões cruciais de alteração do corpo perispiritual de ambos. A analgesia transitória, pela comoção de consciência causada pela reencarnação, poderá impactar e recompor os sutis tecidos em desarranjo da alma enferma. Importantes explicações que, certamente, nos ajudarão a ter uma compreensão mais aprofundada desses casos, não os tendo como uma espécie de castigo divino. O perispírito seria o molde do corpo físico. No artigo da homeopatia nas doenças morais, publicado na Revista Espírita 1867, mês de março, encontramos algo interessante nos argumentos de Allan Kardec, que, a certa altura, disse: o desenvolvimento ou a depressão dos órgãos cerebrais segue o movimento que se opera no espírito. Essas modificações são favorecidas em toda a idade, mas sobretudo na juventude, pelo trabalho íntimo de renovação que se opera incessantemente no organismo da maneira seguinte. Os principais elementos do organismo são, como se sabe, o oxigênio, hidrogênio, o azoto e o carbono que, pelas suas múltiplas combinações, formam o sangue, os nervos, os músculos, os humores, e as diferentes variedades de substâncias. Pela atividade das funções vitais, as moléculas orgânicas são incessantemente expulsas do corpo pela transpiração, pela exalação e todas as secreções, de sorte que se elas não forem substituídas, o corpo se enfraquece e acaba por perecer. A nutrição e a aspiração trazem, sem cessar, novas moléculas destinadas a substituir aquelas que deles se vão, de onde se segue que, num tempo dado, todas as moléculas orgânicas são inteiramente renovadas, e que numa certa idade, delas não existe mais uma única daquelas que formaram o corpo em sua origem. É o caso de uma casa da qual se arrancassem as pedras uma a uma, substituindo-as na medida por uma nova pedra da mesma forma e do mesmo tamanho, e assim por diante até a última. Ter-se-ia sempre a mesma casa, mas formada de pedras diferentes. Assim ocorre com o corpo, cujos elementos constitutivos são, dizem os fisiologistas, totalmente renovados a cada 7 anos. As diversas partes do organismo subsistem sempre, mas os materiais são mudados. Destas mudanças, gerais ou parciais, nascem as modificações que sobrevêm, com a idade, no estado sanitário de certos órgãos, as variações que sofrem os temperamentos, os gostos, os desejos que influem sobre o caráter. Se refletisse mais um pouco Allan Kardec, por certo, veria que a renovação do corpo a cada 7 anos teria no perispírito a função de mantê-lo com a mesma aparência, obedecida às marcas do tempo. Em O Espírito e o Tempo, 1964, na terceira parte, Doutrina Espírita, capítulo Triângulo de Emmanuel, tópico 2. O Homem Trino, Herculano Pires explica-nos. O Espiritismo esclarece o que podemos chamar a mecânica dessa manifestação, através de uma concepção trinária do homem. O elemento fundamental da evolução psicogenética é o espírito, o próprio ser que se projeta na existência. Nele está o poder que aglutina os demais elementos, que os coordena e os põe em desenvolvimento. Em segundo lugar aparece o perispírito ou corpo espiritual, duplicata energética do corpo físico, ou o modelo energético deste, como queria Claude Bernard. E em terceiro lugar, o próprio corpo físico, resultante de um verdadeiro processo dialético, síntese orgânica do espírito e do perispírito, que permite a presença do ser na existência. Essa concepção não foi decalcada de nenhuma outra, mas resultou das experiências dos diálogos de Kardec com os espíritos, numa época e num país em que as concepções místicas orientais não encontravam clima para florescer. Convém ressaltar, ainda, que as experiências mediúnicas de Kardec foram confirmadas por experimentações científicas, realizadas por cientistas neoespíritas. Acreditamos ser didático também apresentar um trecho do capítulo 1, o corpo como instrumento reflexo do espírito, da obra Relação Espírito,
corpo, 2009, no qual Herculano Pires explica que a posição da ciência espírita e da embriologia, ante o problema da relação espírito-corpo na fecundação e no desenvolvimento do embrião, chega hoje a um paralelismo inevitável. O conceito que faltava para esse encontro era o do espírito, hoje reconhecido pelos cientistas mais avançados como necessário no sentido filosófico desse termo, o que vale dizer indispensável. Claude Bernard, já no seu tempo, reconhecia a necessidade da existência de um modelo energético para estruturação e manutenção da estrutura corporal. Denis Rivail, médico, pedagogo e diretor de ensino da Universidade de França, fundador da ciência espírita, deu a esse modelo a designação de perispírito, por considerá-lo como um invólucro energético do espírito, formado de energias materiais e espirituais. O perispírito foi considerado como o elemento de ligação do espírito com o corpo material. Charles Richet e seus continuadores, particularmente Gustave Gelée e Eugène Ostier, confirmaram a existência desse intermediário em suas pesquisas no Instituto de Metapsíquica de Paris. A embriologia considera que, a partir da fecundação do óvulo feminino, as energias genésicas corporais desenvolvem o embrião com base nas heranças biológicas dos pais. As pesquisas atuais nesse campo chegaram à descoberta dos centros padronizadores dos organismos vivos, que articulam e mantêm as formas corporais animais e humanas. Esses centros são considerados na ciência espírita como coordenados pelo perispírito. Dessa maneira, tanto a embriologia como a fisiologia e a ciência espírita consideram o ser vivo como uma unidade integrada. O jornalista Herculano Pires via a ciência avançando a ponto de se aproximar do conceito espírita de uma das mais importantes funções do perispírito, articular e manter as formas corporais animais e humanas. Em As Aparições Materializadas dos Vivos e dos Mortos, tomo 1, Os Fantasmas dos Vivos, 1909, Gabriel Delany argumenta. A crença de que todos os seres humanos estão organizados em um modelo que varia muito pouco é hoje universalmente admitida. É uma verdade que o estudo das formas animais também fortaleceu singularmente. Após os trabalhos de Etienne Geoffroy Saint-Hilaire de Cuvier, a unidade do plano de composição dos seres vivos já não está em dúvida e, desde então, a teoria celular, assim como as pesquisas embriológicas, estabeleceram parentesco íntimo e profundo que se revela entre todos os ramos da árvore biológica. Constatarem um ser uma propriedade ou um órgão desconhecido, é supor que a mesma propriedade ou o mesmo órgão existam, talvez mais ou menos modificados, em outros representantes do mesmo tipo. Nós temos, portanto, o direito de agrupar as características isoladas que encontramos em cada caso particular, a fim de formar uma síntese que reconstitui em sua totalidade o órgão em questão. É por isso que considero legítimo agrupar todas as observações relativas ao corpo fluídico exteriorizado, de modo a conhecê-lo em todas as suas modalidades. O que faz a força dessa teoria e demonstra sua justeza são as admiráveis reconstituições que ela permitiu realizar na ciência da paleontologia. Com um fragmento de esqueleto, Cuvier conseguiu, por assim dizer, ressuscitar as outras partes do animal desconhecido, e descobertas posteriores ofereceram a oportunidade de controlar a admirável precisão dessas obras-primas de lógica, de reflexão e de intuição. O detalhe é que, para Gabriel Delany, em 1909, data de publicação dessa obra, a ciência já aceitava a ideia da existência de um modelo que tinha a função de organizar o corpo material dos seres vivos. Um pouco mais à frente, bem objetivamente Gabriel Delany diz, a existência dessa ideia diretora que o corpo realiza é tão manifesta, que ela se impõe aos espíritos inteligentes sem preconceito. Sinceramente, diante de tudo isso que estamos vendo, ficamos sem entender a resistência de alguns espíritas em aceitarem o perispírito como modelo do corpo físico. Para uma melhor visão dessa evolução da ciência, dividiremos as fontes que consultadas em dois tópicos. Primeiro, pesquisadores e estudiosos e segundo, autores espirituais. A. Pesquisadores e estudiosos. O nome que citaremos em primeiro lugar é o do médico Claude Bernard, 1813 a 1878, fisiologista francês, que foi professor no Collège de France, na Sorbonne. Além disso, Bernard é respeitado como um dos mais importantes fisiologistas de todos os tempos,
e é considerado o pai da moderna fisiologia experimental. A particularidade em relação a ele é o fato de ter sido contemporâneo de Allan Kardec, embora não o tenha citado em momento algum. Entretanto, o que nos chamou a atenção foi o fato de vários autores espíritas, entre eles: primeiro, Gabriel Delany. Segundo, Leon Denis. Terceiro, Gustave Gelée, 1865 a 1924. Quarto, Ernesto Bozano, 1862 a 1943. Quinto, Cair Bachutel. Sexto, José Herculano Pires. Sétimo, Jorge André dos Santos, 1916 a 2017. E oitavo, Zalmino Zimmermann, mencionarem o nome desse ilustre fisiologista francês. Isso significa que todos eles aprovaram a concepção de ideia diretriz de Claude Bernard. Primeiro, Gabriel Delany. Em A Evolução Anímica, 1895, lemos: eis aqui, com efeito, a marcha do fenômeno, na opinião de Seyle. Bernard. Quando consideramos a evolução completa de um ser, vemos claramente que sua existência é resultante de uma lei orgânica que preexiste numa ideia preconcebida e se transmite por tradição orgânica de um a outro ser. No estudo experimental dos fenômenos de histogênese e organização, poder-se encontrar justificativa às palavras de Goethe comparando a natureza a um grande artista. Na verdade, que a natureza e o artista procedem por maneira idêntica na manifestação da ideia criadora. No desenvolvimento do embrião vemos, antes de tudo, um simples esboço, precedente a toda e qualquer organização. Os contornos do corpo e dos órgãos são, antes, simples lineamentos, a começarem pelos aprestos orgânicos provisórios que hão de servir de aparelhos temporários ao feto. Nenhum tecido ainda se distingue. Toda a massa apenas se constitui de células plasmáticas e embrionárias. Entretanto, nesse bosquejo está traçado o desenho ideal de um organismo ainda invisível, e que tem assinado a cada partícula e a cada elemento o seu lugar, a sua estrutura e as suas atribuições. Lá onde hajam de estar vasos sanguíneos, nervos, músculos, ossos, etc., as células embrionárias se transformam em glóbulos de sangue, em tecidos arteriais, venosos, musculares, nervosos, ósseos. Então, o ilustre fisiologista define, assim, o que pensa. O que diz essencialmente com o domínio da vida e não pertence à química, nem à física, nem ao que mais possamos imaginar, é a ideia diretriz dessa atuação vital. Em todo germen vivo há uma ideia dirigente a manifestar-se e a desenvolver-se na sua organização. Depois, no curso de toda a sua vida, o ser permanece sob a influência dessa força criadora, até que morre quando ela não mais se pode efetivar. É sempre o mesmo princípio de conservação do ser que lhe reconstitui as partes vivas, desorganizadas pelo exercício, por acidentes ou enfermidades. Comenta Gabriel Delany. Tomemos, por exemplo, várias sementes de espécies diferentes. Analisando-as quimicamente, não poderemos encontrar a menor diferença em sua composição, temo-as absolutamente iguais. Plantemo-las, após, no mesmo terreno, e veremos cada qual submetida a uma ideia diretiva especial, diferente da de sua convizinha. Durante a vida da planta, essa ideia diretriz conservará a forma característica da planta, renovar-lhe-á os tecidos segundo o plano preconcebido, e conforme ao tipo que lhe foi de origem assinado. Sendo a matéria primária idêntica para todas as plantas, como idêntica é a força vital para todos os indivíduos, importa exista uma outra força que origina e mantém a forma. Ao perispírito atribuímos esse papel, no reino vegetal, como no animal. Essa ideia diretriz nós encontramos tangivelmente realizada no invólucro fluídico da alma. Ela é que corporifica a matéria, vela pela reparação das partes destruídas, preside as funções gerais e mantém a ordem e a harmonia no turbilhão das permutas incessantemente renovadas. De As Vidas Sucessivas, cujo teor contém a exposição de Gabriel Delany no Congresso Espírita Internacional de Londres 1898, transcrevemos. Ouçamos a grande voz de Claude Bernard, que proclama a necessidade de uma ideia preconcebida para explicar a formação do embrião.
Na evolução do embrião vemos aparecer um simples esboço do ser antes de seu organismo completo. Os contornos do corpo e os órgãos são encontrados no início, começando pelos andaimes orgânicos provisórios que servirão de aparelhos funcionais do feto. Nenhum tecido se manifesta bem diferenciado. Toda a massa está constituída por células plasmáticas e embrionárias, mas apesar disso nesse esboço vital está já traçado o desenho ideal de um organismo ainda invisível para nós, que já atribuiu a cada parte e a cada elemento o seu lugar, a sua estrutura e as suas propriedades. No sítio onde devem aparecer os vasos sanguíneos, nervos, músculos, ossos, etc., as células embrionárias transformam-se em glóbulos de sangue, em tecidos arteriais, venosos, musculares, nervosos e ósseos. Além disso, o eminente fisiologista esclarece do seguinte modo seu pensamento. O que é essencialmente do domínio da vida e que não pertence nem à física nem à química, nem a outra coisa, é a ideia diretriz desta ação vital. Em todo o germe vivo existe uma ideia diretriz que se desenvolve e se manifesta pela organização. Enquanto o ser vivo encontra-se submetido à influência desta mesma força vital criativa, e a morte ocorre quando a dita ideia não pode ser realizar. É sempre a mesma ideia que o ser conserva, reconstituindo as partes vivas, desorganizadas pelo exercício ou destruídas pelos acidentes ou enfermidades. Estas apreciações são tanto mais justificadas quanto os progressos da química fisiológica permitiram estudar de uma maneira bastante exata a composição do corpo. Sabemos hoje de uma forma certa que todos os tecidos que o compõem renovam sem cessar. Os ossos, que parecem tão resistentes, acham-se submetidos perpetuamente a uma mudança interna em que se mostra visivelmente colorindo a alimentação. O trabalho de evolução fisiológica escapa inteiramente aos olhos do homem não prevenido, revelando-se somente ao exterior por meio de especiais modificações que exigem um longo intervalo para conseguir que se tornem aparentes. Entre duas épocas muito próximas, não sabem nem podem os homens discernir os efeitos desse trabalho íntimo e contínuo, imaginando-se ser na sua totalidade a mesma e nascendo daí o sentimento da identidade pessoal. Portanto, para o Dr. Claude Bernard, há uma ideia diretriz que comanda a formação dos seres. Para nós, os espíritas, essa ideia diretriz seria uma das mais importantes funções do perispírito. Embora alguns dentre nós não vejam dessa maneira, é preciso registrar. Segundo, Leon Denis. Em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, 1908, por exemplo, ele diz o seguinte. Claude Bernard escreveu em Recherche sur les problèmes de la physiologie. Há como um desenho pré-estabelecido de cada ser e de cada órgão, de modo que, se considerado isoladamente, cada fenômeno do organismo é tributário das forças gerais da natureza. Em conjunto, parecem eles revelar um laço especial, parecem dirigidos por alguma condição invisível pelo caminho que seguem, na ordem que os concatena. Terceiro, Gustave Gellé. Do capítulo 1. O indivíduo fisiológico clássico da obra do inconsciente ao consciente, 1919, item 2, dificuldades relativas à forma específica do indivíduo, a edificação, a manutenção, as reparações do organismo, transcrevemos. Experimentemos, com efeito, compreender, à luz dessa concepção, a elaboração e o funcionamento da individualidade anatomopatologista. Deixemos momentaneamente de lado a questão puramente filosófica ou mesmo psicológica. Consideremos só o ser físico, já a individualidade fisiológica, considerada como complexus celular. De onde e como o complexus de células que constituem um ser qualquer toma sua forma específica. Como ele guarda essa forma durante sua vida. Como sua personalidade física se forma, se mantém, se repara. Não há mais, observemos, a invocar a ação de um dinamismo organizador, que a fisiologia clássica repele. Não se pode mais recorrer à ideia diretriz de Claude Bernard, que se tem por superada. Como então o complexo celular tem em si, pelo único fato da associação de seus elementos constituintes, essa potência vital e individualização. De onde? Como? Por quê? Uma vez ainda, tantos mistérios. Dastre declara insondáveis aos seus próprios termos, o mistério pelo qual, no desenvolvimento embrionário, a célula-ovo, atraindo a ela os materiais de fora,
chega a edificar progressivamente a espantosa construção que é o corpo do animal, o corpo do homem, o corpo de um determinado homem. Tem-se, entretanto, procurado e encontrado explicações, elas são de uma fragilidade desconcertante. Lidantek, por exemplo, declara que a forma de um ser, sua constituição integral, dependem necessariamente da composição química, da relação estabelecida entre a forma específica e essa composição química. Na realidade, a pretendida explicação de Lidantek não é outra coisa senão uma explicação verbal. Ela substitui simplesmente uma dificuldade por outra. Em lugar de se perguntar, como se realiza a forma específica, somos conduzidos, se admitirmos a hipótese de Lidantek, a perguntar, como se realiza e se mantém a condição de equilíbrio químico, base da forma específica. O mistério é muito profundo. Mas, mesmo tomado tal qual, a hipótese não é sustentável, pois ela é incapaz de levar em conta, como veremos mais adiante, mudanças sofridas pelo organismo durante seu desenvolvimento embrionário. Do mesmo modo que a concepção clássica do eu é incapaz de levar em conta a elaboração do organismo e de sua forma específica, ela é incapaz de fazer compreender como, durante a vida, se mantém e se transforma esse organismo. Nada de mais curioso que os esforços tentados pelos naturalistas e os fisiologistas, em face do problema, permanência individual, malgrado a perpétua renovação celular. Claude Bernard se deteve em demonstrar que as funções vitais são acompanhadas fatalmente de uma destruição e de uma regeneração orgânica. Quando, escrevia ele, no homem e no animal sobrevive um movimento, uma parte da substância ativa do músculo se destrói ou se queima. Quando a sensibilidade e a vontade se manifestam, os nervos se gastam. Quando se exerce o pensamento, o cérebro se consome. Pode-se dizer que jamais a mesma matéria serve duas vezes a vida. Quando um ato é completado, a parcela de matéria viva, que serviu para produzi-lo não existe mais. Se o fenômeno se repete, é uma matéria nova que lhe presta seu concurso. Em todo lugar, em uma palavra, a destruição físico-química está unida à atividade funcional e podemos observar como um axioma fisiológico a proposição seguinte: toda manifestação de um fenômeno no ser vivo está necessariamente ligada a uma destruição orgânica. Enfim, Lidantek, indo mais longe ainda, declara que não somente a matéria viva não se destrói, mas que ela aumenta pelo uso. Mas, na falta de provas de laboratório, o raciocínio é suficiente para provar a destruição e a regeneração perpétuas do protoplasma celular. A priori, parece evidente, mesmo sem ser necessário demonstrá-lo, que esse elemento ínfimo que é a célula viva não tem forçosamente uma duração restrita, infinitamente mais restrita, em todo caso, que a do organismo ao qual ela pertence. Ela se renova, pois, um número de vezes x durante a vida desse organismo. O problema da renovação molecular seria substituído pelo problema da renovação celular, e a questão permaneceria posta, nem mais nem menos misteriosa. Assim, a ideia diretriz preside necessariamente na manutenção da personalidade como ela preside a sua edificação. Quer se queira ou não, o testemunho de fatos parecidos invertem as concepções biológicas clássicas, o equilíbrio químico condicionando a forma específica, a afinidade celular, a assimilação funcional, o ser. Complexo celular, tanto de fórmulas vãs quanto sem sentido. Ou é preciso se contentar em se inclinar diante do mistério e declará-lo impenetrável, ou é preciso ter a coragem de confessar que a fisiologia clássica está encaminhando num caminho falso. É preciso e suficiente, com efeito, para tudo compreender, o mistério da forma específica, o desenvolvimento embrionário e pós-embrionário, a constituição e a manutenção da personalidade, as reparações orgânicas e todos os outros problemas gerais da biologia, admitir uma noção não nova, certo, mas considerada de uma maneira nova, a de um dinamismo superior ao organismo e o condicionando. Não se trata somente da ideia diretriz de Claude Bernard, espécie de abstração, de entidade metafísico-biológica incompreensível, trata-se de uma noção concreta, a de um dinamismo diretor e centralizador, dominando as contingências intrínsecas e extrínsecas, as reações químicas do meio orgânico como as influências ambientes do meio exterior. Portanto, Gustave Gelée,
concorda plenamente com a tese da ideia diretriz base para a formação do corpo físico dos seres vivos, proposta por Claude Bernard. Quarto, Ernesto Bozano. A. Pensamento e Vontade, 1927, vimos que o Dr. Gelei, ao examinar os fenômenos ideoplásticos, foi levado a formular concepção análoga, segundo a qual o universo seria dominado por um psicodinamismo imanente, criador de todas as formas de vida, que, por sua vez, dependeriam de uma ideia diretriz. Notarei, de passagem, que a ideia diretriz do Dr. Gelei não é mais nem menos que a ideia diretriz do professor Claude Bernard, o que prova que a necessidade de atingir essa concepção da vida é imperiosa para o esclarecido raciocínio científico, que o mais ilustre fisiologista dos tempos modernos se viu racionalmente obrigado a formular e colocar na base do seu sistema fisiológico. B. Fenômenos de transporte 1931. Claude Bernard já havia pressentido a solução do formidável mistério quando falou de uma ideia diretriz posta a serviço da organização dos seres vivos. Sua genial concepção pareceu aos fisiologistas uma audaciosa teoria metafísica, visto que subentendia a ideia da existência de uma finalidade na evolução biológica da espécie. Pois bem, com a investigação das manifestações metapsíquicas, começou-se já a perceber que a intuição de Claude Bernard tinha fundamento, pois tudo concorre para demonstrar a existência de uma ideia diretriz na organização da vida, a qual se apresenta com a formação de um duplo etéreo que precede o corpo carnal, evoluindo gradativamente com ele e está sempre em precedência a ele, porquanto lhe constitui a trama sobre a qual deverão convergir e concretizar-se todos os elementos da matéria organizada. C. Impressionantes fenômenos de transfiguração, 1934. É, pois, evidente, no que se refere aos fenômenos de materializações de fantasmas e rostos animados e inteligentes, que são estes os limites em que deverão ser circunscritos os poderes modeladores do espírito humano, encarnado ou desencarnado, limites impostos pelos fatos de que o pensamento e a vontade não têm poder dirigente sobre a misteriosíssima força organizadora e criadora das formas arquétipos individuais. Força organizadora que se identifica com a ideia diretriz pressentida por Claude Bernard, como se identifica com a teoria do impulso vital criador de Bergson e com a outra teoria análoga de Gelei, sobre a existência de um dinamismo vital organizador posto nas fontes da vida, ao passo que tudo concorre para fazer presumir que, na manifestação de tal mistério imperscrutável do ser, nós assistimos ao manifestar, nos mundos, de um atributo da imanência divina do universo. Ernesto Bozano, portanto, aceita perfeitamente a existência de uma ideia diretriz proposta por Claude Bernard, a qual denominou de força organizadora. Além disso, nos apresenta a teoria do impulso vital criador de Henri Bergson, 1859 a 1941. Foi um filósofo e diplomata francês, laureado com o Nobel de Literatura de 1927. Quinto, Cairbar-Schutel. No capítulo Existência do Perispírito e Desdobramento da Personalidade, da obra Vida no Outro Mundo, 1932, Cairbar-Schutel explica. Com a constatação desse corpo que envolve a alma, a ciência deu um grande passo, pois agora se explica magnificamente o mistério da forma específica do indivíduo, o desenvolvimento embrionário e pós-embrionário, a constituição e a manutenção da personalidade, as reparações orgânicas e todos os outros problemas gerais da biologia, que a ideia diretriz de Claude Bernard, espécie de entidade metapsíquico-biológica, tornava incompreensíveis e confusos. Sexto, José Herculano Pires. Em conversa sobre mediunidade, curas, obsessão e sonhos, J. Herculano Pires, o jornalista Herculano Pires em resposta a um ouvinte do seu programa O Limiar do Amanhã, com transmissão da Rádio Mulher de São Paulo no período de 1970 a 1974, esclareceu. Por exemplo, Claude Bernard, considerado o pai da medicina moderna, chegou a afirmar a necessidade de haver um modelo energético para o corpo humano. Por quê? Dizia ele, sabemos que as células no corpo humano se renovam constantemente durante uma vida, durante uma existência. Esse renovar constante do organismo, não só através do processo celular, mas de todo o contexto orgânico,
Essas modificações incessantes deviam desfigurar completamente o corpo, dar-lhe outra aparência. Entretanto, há um modelo permanente, da criança ao velho, e esse modelo define a personalidade humana, o indivíduo em si. Ora, onde está esse modelo? Os espíritas afirmam desde o século passado, Sec. Chix, que esse modelo é o perispírito, é o corpo modelar sobre o qual se desenvolve o corpo físico, o corpo material. E em O Homem Novo, Herculano Pires, volta a citá-lo. Claude Bernard, o pai da medicina moderna, já previra nos fins do século passado a necessidade do corpo bioplástico. Não seria possível, a seu ver, explicar-se a unidade e o funcionamento orgânico do corpo físico sem a existência de um modelo energético que os presidisse. Várias são as obras nas quais Herculano Pires cita Claude Bernard, porém somente ficaremos com essas duas acima e anteriormente mencionada. 7º, Jorge André dos Santos. Do livro Correlações Espírito-Matéria, 1984, destacamos. Claude Bernard, em sua época, já tinha percebido essas forças diretivas quando afirmou: o que se diz essencialmente com o domínio da vida e não pertence à química, nem à física nem ao que mais possamos imaginar, é a ideia diretriz dessa atuação vital. Em todo germe vivo há uma ideia dirigente, a manifestar-se e a desenvolver-se na sua organização. Depois, no curso de toda a sua vida, o ser permanece sob a influência dessa força criadora, até que morre quando ela não mais se pode efetivar. É sempre o mesmo princípio de conservação do ser, que lhe reconstitui as partes vivas, desorganizadas pelo exercício, por acidentes ou enfermidades. 8º, Zalmino Zimmermann. Do capítulo 3, Funções do Perispírito da obra Perispírito, 2000, transcrevemos. Claude Bernard, por exemplo, já escrevia em sua Introduction à la médecine. O que diz essencialmente com o domínio da vida e não pertence à química, nem à física, nem ao que possamos mais imaginar, é a ideia geratriz dessa atuação vital. Em todo germe vivo há uma ideia dirigente a manifestar-se e a desenvolver-se em sua organização. Trecho também foi citado por Gabriel Delano e por Jorge André dos Santos, como vimos. Todos estes 8 nomes citados como exemplos corroboram totalmente a validade da ideia diretriz do fisiologista francês atribuindo, de maneira bem objetiva, essa função ao perispírito. Essa ideia diretriz de Claude Bernard, que tem como fonte sua obra Pesquisas sobre os Problemas Fisiológicos, 1878, confirmada pelos notáveis personagens que citamos, parece-nos ser exatamente aquilo que vários pesquisadores designaram com outros nomes. Em nosso livro Perispírito, Prova Científica de Ser Molde do Corpo Físico, a ser publicado em breve, além de citar todos eles, os listamos no seguinte quadro. Pesquisadores e suas designações, teorias. Alexander Gurwitch, campo morfogenético. C.M. Shield, gradientes fisiológicos. Cientistas soviéticos, F. G. Badolin, N. Fedorova, N. Choisky, N. Vorobev, V. Grishenko, V. Nuzin, corpo bioplasmático. Claude Bernard, ideia diretriz. Conrad Waddington, campo morfogenético. Ernesto Bozano, força organizadora. Eugênio Rignano, energia biológica. Gabriel Delany, ideia diretriz ou diretora. Gerard Wasserman, campus M, BY. Gustave Gelei, ideia diretriz. Hans Driesch, Entelequia. Hans Spemann, organizador. Harold Axton Bull, campus de vida. Henri Bergson, impulso vital criador ou elan vital. Henrique Rodrigues, campo estruturador da forma. Hernani Guimarães Andrade, campo biomagnético ou MOB, modelo organizador biológico. Hippolyte F. Baraduc, SOMOD. Jacques Berger, campo organizador biológico. Paul Weiss, campo biológico. René Thom, matemáticas da morfogênese. Rose Granville Harrison, campo morfogenético. Rupert Sheldrake, campo morfogenético. Ludwig von Bertalanffy, teorias de desenvolvimento. Wolfgang Kohler, Gestalten. Não temos dúvida de que essa lista de nomes que apresentamos poderá muito bem ser ampliada por estudiosos e pesquisadores que dominam outras línguas, como inglês,
por exemplo. Não perderemos a oportunidade de nesse instante relembrar uma fala de Allan Kardec apresentada em nossos argumentos sobre o Espiritismo não ter ponto final. Trata-se do que ele disse no final do item 55, do capítulo 1 de A Gênese. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Se, segundo o codificador, o Espiritismo se modificará em algum ponto quando a ciência demonstrar que ele está errado, não vemos motivo algum para não se aceitar conhecimento que ela sanciona, mas que não for abordado nas obras da codificação. Não devemos agir com dogmatismo, tal como um crente ortodoxo que, irredutivelmente, não aceita nenhuma revelação fora as que constam da Bíblia. Após esse preâmbulo, vamos à questão que merece a nossa atenção. A internet é, atualmente, a arena em que surgem inúmeros debates entre os espíritas sobre os mais diversificados assuntos. Entre eles temos a polêmica questão do perispírito ser ou não um molde do corpo físico. Encontramos vários artigos sobre esse tema, em que seus autores defendem suas posições contrárias ou favoráveis, alguns até acirradamente. Fato que, consequentemente, dificulta sobremaneira a compreensão do leitor que não possuir um conhecimento básico dos princípios doutrinários do Espiritismo, uma vez que não conseguirá precisar de que lado estará a razão, uma vez que, à primeira vista, os argumentos de ambos os lados lhes parecerão justos. Ao observador mais atento, em primeiro plano, destaca-se o entendimento que cada lado tem da palavra molde. Pode ser que a origem de toda essa celeuma está justamente no fato de se querer tomar o sentido clássico dos dicionários. Segundo o dicionário eletrônico Wise, molde seria SM1. Forma oca de metal, madeira etc. Configurada de acordo com o que se quer criar, na qual se verte substância líquida ou pastosa, metal derretido, gesso, concreto etc., que, uma vez endurecida, reproduzirá a configuração da forma. 2. Costura. Modelo de papel, cartão etc. Pelo qual se corta algo molde de vestido. Em nossa opinião, melhor entender o termo molde na segunda acepção, ou seja, naquela utilizada por costureiras e alfaiates, com a qual se pode, perfeitamente, compreender em que sentido esse vocábulo se aplicará ao perispírito. No exemplo citado na imagem, molde de calça-traço, significa que o profissional da costura apenas ajustará ao traje a forma física de cada cliente, partindo do modelo básico ou padrão. Caso um alfaiate fosse confeccionar uma calça, usaria o molde da ilustração. Para isso ele tomaria várias medidas do cliente, da cintura, do quadril, da grossura e altura das pernas para aplicá-las ao molde de calça correspondente ao que seu cliente pediu para fazer. Depois que a calça ficar pronta, vem, como todos sabemos, o momento da prova. Nessa fase o cliente entra com sua opinião para que se façam os ajustes necessários para que ela se amolde perfeitamente em seu corpo. Na prática, seria mais apropriado ter o perispírito como uma espécie de modelador, que ajustaria o corpo físico, comum aos seres humanos, às necessidades evolutivas do espírito que retorna à prisão física via reencarnação. É dentro dessa perspectiva que nós entendemos o termo molde. Assim, como no exemplo da calça, o molde serve para confeccioná-la, este, por sua vez, após pronto se ajustará à forma corporal daquela pessoa que irá usá-la. Foi após muito refletir que chegamos a essa conclusão, especialmente ao interpretarmos uma explicação dada por um espírito, que se manifestou, por incorporação, através do Sr. Morim, a respeito do tema. Vamos encontrá-la no artigo Um Espírito que se crê sonhar, publicado na Revista Espírita 1869, mês de fevereiro. Essa ocupação jamais pode ser definitiva, seria preciso, para isto, a desagregação absoluta do primeiro perispírito, o que levaria forçosamente à morte. Ela não pode mesmo ser de longa duração, pela razão de que o novo perispírito, não tendo sido unido a esse corpo desde a sua formação, não tem nele raízes, não estando modelado sobre esse corpo, não está apropriado ao desempenho dos órgãos, o espírito intruso não está numa posição normal,
Ele é embaraçado em seus movimentos, e é porque deixa essa veste emprestada desde que dela não tenha mais necessidade. Embora quem modele o corpo físico seja o perispírito, o corpo também lhe altera alguma coisa como resultado de herança genética. O exemplo que poderíamos citar é quanto à aparência física de um grupo familiar. Muitos filhos nascem como se fossem quase que uma cópia perfeita de um dos pais, fisionomicamente falando. Em As Vidas Sucessivas, cujo teor é a memória da exposição de Gabriel Delany no Congresso Espiritista Internacional de Londres, em 1889, vemos algo a respeito da herança genética. Com base no critério exposto aqui, é preciso atribuir ao perispírito os caracteres que habitualmente se designam com o nome de herança específica, o qual, aliás, não é mais do que uma palavra para designar a reprodução do organismo dos progenitores nos descendentes. Seguindo a nossa hipótese, o único que deve transmitir-se são certos caracteres secundários característicos dos pais, os que modificaria mais ou menos o plano geral do indivíduo que vem a encarnar. A força vital do pai e da mãe seria o agente destas modificações, realizando uma ação eletiva sobre as partes homólogas do perispírito do feto. Mas esta ação não é tão poderosa que seja capaz de transformar o tipo fundamental, no qual subsistem todos os traços de um passado inesquecível, pois os vestígios de órgãos abortados inúteis, são uma prova eloquente de que o perispírito conserva sempre a impressão das suas modificações passadas. O perispírito, formado de matéria quintessenciada, ao se ajustar às necessidades do espírito em vias de reencarnar, modela o seu corpo físico a essas. Isso quer dizer que a forma padrão do perispírito terá, por exemplo, as deformações físicas programadas, seja pela vontade do próprio espírito reencarnante, seja por ação mental dos que lhe são superiores, nas reencarnações compulsórias, para que elas sejam impressas no corpo físico que se formará, a partir da concepção, momento no qual, como vimos, o perispírito é ligado ao óvulo fecundado. Em A Gênese, capítulo 11, tópico Encarnação dos Espíritos, no item 18, lemos: quando um espírito tem de encarnar num corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, o liga ao germe que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta. Sob a influência do princípio vital material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une, molécula a molécula, ao corpo que se forma. É por isso que se diz que o espírito, por intermédio do seu perispírito, se enraiza, de certa maneira, nesse germe, como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, a união é completa e então nasce o ser para a vida exterior. Será que não é exatamente porque se une, molécula por molécula, que o perispírito vai imprimindo a forma padrão humana ao zigoto? Por outro lado, esse enraizamento do perispírito no corpo acontece através da sua ligação aos plexos nervosos, pontos pelos quais o espírito comanda todos os órgãos do corpo. Se o perispírito ainda estiver deslocado do corpo, como agirá nele de maneira plena se momentaneamente não está jungido a ele, mas apenas ligado pelo cordão fluídico? A grosso modo é algo como querer dirigir um automóvel estando do lado de fora dele. Durante o processo de desenvolvimento do embrião, o perispírito, na exata medida em que cada célula se reproduz, se aglutina nelas uma a uma. Assim, a ligação por completo ocorre no final da formação do feto. Em Reencarnação e Imortalidade, 1975, de autoria de Hermínio C. Miranda, o tradutor Gilberto Campista é quem assina o seu texto inicial intitulado A Guisa de Prefácio, no qual desenvolve a seguinte linha de raciocínio. É o espírito que impulsiona um determinado espermatozoide em direção a um determinado óvulo, a fim de que, ambos, guardem o mapa do que necessitará ele, espírito, para galgar mais um degrau, numa determinada vida. Assim sempre foi e há de ser. O campo vibratório do espírito, natural e espontâneo, provoca uma vibração característica sobre o filamento espiralado, no colo, entre a cabeça e a cauda, deslocando-o em direção ao alvo. E, muito embora alguns cientistas tentem, desesperadamente, alegar automatismo biológico para excluir a hipótese da presença da entidade reencarnante, nada obtém,
porque o automatismo biológico tem sua atuação restrita a pequeno período da formação do novo corpo, predominando, depois, de forma inegável, a presença do perispírito da entidade reencarnante. É ele quem serve de molde vivo para o próprio corpo somático. Os núcleos de potenciação, em progressiva neutralização, acarretando maior acréscimo no torpor quanto mais cresça a condensação do corpo somático, e quanto mais se acentue a redução vibratória perispiritual. A participação do espírito na escolha do espermatozoide é algo bem curioso, mas não é de todo improvável para espíritos de significativa evolução moral. Aos outros, possivelmente, espíritos mais elevados prestam assistência e colaboração no processo. Quanto à questão do perispírito ser molde, a posição aqui externada não é dúbia, mas clara e precisa. Visando uma melhor compreensão, citaremos novamente este segmento do item 58 de O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 1. O espírito precisa, pois, da matéria, para atuar sobre a matéria. Tem por instrumento direto de sua ação o perispírito, como o homem tem o corpo. Ora, o perispírito é matéria, conforme acabamos de ver. E um pouco mais à frente, nesse mesmo capítulo, no item 74, temos a resposta à pergunta 9, onde São Luís deixa claro que, em virtude de sua natureza etérea, o espírito propriamente dito não pode atuar sobre a matéria grosseira, sem intermediário, sem o elemento que o liga à matéria. Este elemento, que constitui o que chamais perispírito, vos faculta a chave de todos os fenômenos espíritas de ordem material. Entendemos que, para que o espírito possa, de algum jeito, agir sobre o corpo igual matéria, em vias de se formar, terá que atuar nele através do seu perispírito, levando-se em conta que, de uma certa maneira, ainda está liberto do envoltório físico. Voltando ao exemplo dos profissionais da costura. Tomemos um deles que só trabalhasse por encomenda, porém, numa situação diferente ele pensa em confeccionar um vestido longo sem que estivesse atendendo a um determinado pedido, pensando em doá-lo a alguém. Nesse caso, teria que seguir o modelo padrão de vestido, e não pegar o de uma calça, uma saia, uma blusa, um terno, etc. E além disso, deveria também se utilizar das técnicas de sua atividade profissional. No livro Fisiologia Transdimensional, 2001, Décio Iandoli Jr., médico e professor titular de Fisiologia da Unisanta, Santos, SP, no capítulo 3, Embriologia, argumenta o seguinte. Na busca do entendimento dos processos de formação do corpo humano, lançamos mão dos conhecimentos da embriologia, com a intenção de abrir novos horizontes, novas linhas de raciocínio, para o entendimento dos processos de origem e diferenciação dos tecidos do corpo humano, nos primórdios de seu desenvolvimento, propomos a utilização de conceitos e informações dados pelos espíritos, pertencentes ao universo da ciência espírita. Todos os mecanismos que transformam o zigoto em um organismo complexo, no continuum, zigoto, feto, bebê, criança, jovem, adulto velho, da existência humana, ainda não estão esclarecidos. Os conceitos espíritas podem ser uma linha de pesquisa na busca dessas respostas. Doutora Marlene Nobre no livro O Clamor da Vida cita François Jacob, biólogo ganhador do Prêmio Nobel, que afirma, sabe-se muito pouco acerca dos processos reguladores dos embriões, de sua capacidade de produzir tecidos e órgãos tridimensionais a partir de sequências unidimensionais existentes nas bases que estruturam os genes. Apreciar o desenvolvimento embriológico é observar a ação da alma expressando-se por seu perispírito no plano espaço-tempo positivo. O papel de um molde organizador, chamado de modelo organizador biológico, Hernani Guimarães Andrade, ou campo morfogenético, Rupert Sheldrake, ou simplesmente perispírito, Allan Kardec, é a resposta a essa questão que impõe seu estudo. Interessante é que para algumas pessoas, muitas delas estudiosas, o perispírito ser molde do corpo físico é algo óbvio, enquanto outras, muitas das quais não têm o saber delas, não aceitam isso de forma alguma. Um pouco mais à frente, no tópico perispírito, matriz genética do capítulo 4, Genética e Espiritismo, Décio Iandoli Jr. esclarece. Usando o conceito genético,
Podemos dizer que o espírito contém um genótipo espiritual impresso em seu perispírito e determinado pelo seu grau de desenvolvimento, dificuldades e conquistas no campo moral. Isso certamente estaria influenciando o seu corpo físico, segundo a lei de causa e efeito. Não há milagres nem desrespeito às leis genéticas. É, mais uma vez, o princípio inteligente agindo sobre a matéria e determinando suas características. É o perispírito que está agindo como um molde magnético que orienta e organiza o material genético celular, através do seu material genético espiritual. Essas considerações de Décio Andoli Jr. são importantes, porquanto partem de um fisiologista que é espírita. Estas informações do Dr. Pim van Lommel, médico cardiologista holandês, constantes de relatos verídicos, experiências de quase morte, 2008, nos deixaram bem surpresos. Ao longo de nossa vida morrem a cada segundo 500 mil células e, a cada ano, são substituídas cerca de 50 mil milhões de células no nosso corpo, resultando daqui um novo corpo a cada ano. O nosso corpo muda continuamente, a cada dia, a cada minuto, a cada segundo. Em cada ano, cerca de 98% das moléculas e átomos do nosso corpo são substituídos. Cada ser vivo encontra-se num equilíbrio instável entre dois processos opostos de integração e desintegração contínuos. Mas ninguém se apercebe desta constante mudança. Após isso, Dr. Pim van Lommel coloca as seguintes questões. E de onde vem a continuidade do nosso corpo em constante mudança? As células são apenas os elementos constitutivos do nosso corpo, tal como os tijolos de uma casa, mas quem é o arquiteto? E quem coordena a construção desta casa? Quando alguém morre ficam apenas os restos mortais, somente matéria. Mas onde está o diretor do corpo? Então, e a nossa consciência quando morremos? Somos um corpo, ou temos um corpo? Mais adiante, continua firme com seus questionamentos. Também podemos perguntar como é que um corpo humano se pode originar de uma única célula que é criada pela concepção. Quando se dá a concepção e aparecem as primeiras células, cada célula já sabe o que vai ser, se vai ser parte de um olho, ou da pele, ou de uma célula nervosa. Acreditamos que Leon Denis, em O Invisível, 1904, deu a resposta correta ao dizer: insensível às causas de desagregação e destruição que afetam o corpo físico, o perispírito assegura a estabilidade da vida em meio da contínua renovação das células. É o modelo invisível através do qual passam e se sucedem as partículas orgânicas, obedecendo às linhas de força, cuja reunião constitui esse desenho, esse plano imutável, reconhecido por Claude Bernard como necessário para manter a forma humana em meio às constantes modificações e à renovação dos átomos. O perispírito, todos esses fatos o demonstram, é o organismo fluídico completo, é ele que, durante a vida terrestre, pelo grupamento das células, ou no espaço, com auxílio da força psíquica que absorve nos médiuns, constitui, sobre um plano determinado, as formas duradouras ou efêmeras da vida. É ele, e não o corpo material, que representa o tipo primordial e persistente da forma humana. Então, aqui temos mais uma função do perispírito, que é de garantir a estrutura humana e a fisionomia do encarnado ao longo de sua vida física. Função essa que, a nosso ver, também poderia justificar a questão de o perispírito ser o molde do corpo físico. Em Depois da Morte, 1889, e em No Invisível, 1904, Leon Denis novamente diz: a reencarnação realiza-se por aproximação graduada, por assimilação das moléculas materiais ao perispírito, o qual se reduz, se condensa, tornando-se progressivamente mais pesado, até que, por adjunção suficiente de matéria, constitui um invólucro carnal, um corpo humano. O perispírito torna-se, portanto, um molde fluídico, elástico, que calca sua forma sobre a matéria. Daí dimanam as condições fisiológicas do renascimento. As qualidades ou defeitos do molde reaparecem no corpo físico, que não é, na maioria dos casos, senão imperfeita e grosseira cópia do perispírito. Convém não esquecer que o espírito dirige a matéria. A alma dispõe, a seu talante, dos elementos imponderáveis da natureza, com os quais constrói, a princípio, o corpo fluídico, modelo estrutural do corpo físico,
e depois forma este com auxílio dos elementos terrestres, que reúne e assimila. Portanto, nessas duas obras não há como duvidar da posição de Leon Denis quanto ao fato do perispírito ser modelo do corpo físico. O mesmo ocorre em O Porquê da Vida, 1885, ao combater a ideia da metempsicose. Nosso perispírito ou corpo fluídico, que é o molde do corpo material ao nascer, não se presta às formas animais e essa razão por si só bastaria para tornar impossível uma tal regressão. Na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, 1908, Leon Denis explica que esse corpo sutil, essa duplicação fluídica existe em nós em estado permanente. Embora visível, serve, entretanto, de molde para nosso corpo material. Este não representa, no destino do ser, o papel mais importante. O corpo visível, o corpo físico varia. Formado de acordo com as necessidades da etapa terrestre, é temporário e perecível, desagrega-se e dissolve-se quando morre. O corpo sutil permanece, preexistindo ao nascimento, sobrevive às decomposições da campa e acompanha a alma em suas transmigrações. É o modelo, o tipo original, a verdadeira forma humana, a qual vem incorporar-se temporariamente às moléculas da carne. Essa forma sutil, que se mantém no meio de todas as variações e de todas as correntes materiais, mesmo durante a vida pode separar-se, em certas condições, do corpo carnal, e também agir, aparecer, manifestar-se à distância, como mais adiante veremos, de modo a provar de maneira irrecusável sua existência independente. É oportuno também transcrevermos a seguinte nota de rodapé que Leon Denis insere no final dessa sua fala. A ciência fisiológica, a que escapa ainda a maior parte das leis da vida, entreviu, no entanto, a existência do perispírito ou do corpo fluídico, que é ao mesmo tempo o molde do corpo material, o vestuário da alma e o intermediário obrigatório entre eles. Na sequência, Leon Denis menciona a opinião do fisiologista Claude Bernard, que, um pouco atrás, nós transcrevemos. E, finalmente, em Cristianismo e Espiritismo, 1910. Em meio dessas correntes incessantes, subsiste em nós uma forma fluídica original, compressível e expansível, que se mantém e perpetua. É nela, no desenho invisível que apresenta, que se vê incorporar, fixar, as moléculas da matéria grosseira. O perispírito é como o molde, o esboço fluídico do ser humano. O corpo fluídico é indestrutível, mas purifica-se e se eteriza com os progressos da alma, de que é invólucro inseparável, permanente. Deve ser considerado o verdadeiro corpo, o tipo da criação corporal, o esboço em que se desenvolve o plano da vida física. É nele que se modelam os órgãos, que as células se agrupam, é ele que lhes assegura um mecanismo funcional. Há mais citações de Leon Denis sobre o tema, mas vamos encerrá-las por aqui, por acreditar que já as colocamos em quantidade suficiente. Em O Espiritismo perante a Ciência, 1885, Gabriel Delany explica. O perispírito reproduz a forma do indivíduo, porque, como veremos mais adiante, é a ele que devemos a conservação do nosso tipo material e a constituição física do nosso corpo. O conhecimento do perispírito lança luz nova sobre muitos fenômenos da fisiologia. Não se pode estudar o homem sem se encontrar um primeiro motor, invisível e intangível, a vida. Essa força desenvolve o ser, segundo um plano determinado. Geoffroy Saint-Hilaire dizia, o tipo segundo o qual a vida forma o corpo desde a origem é também aquele segundo o qual ela o entretém e repara. A vida é, ao mesmo tempo, formadora, conservadora e reparadora, sempre conforme esse modelo ideal, regra invariável de todos os seus atos. Esse modelo ideal está contido no ser material que se transforma sem cessar? Não, evidentemente, ele lhe é exterior, ou antes, é nele que se vê incorporar as moléculas materiais, ele é esboço fluídico do ser. Se refletirmos, com efeito, nas transformações múltiplas, incessantes, às quais está o corpo submetido, compreenderemos a necessidade dessa força diretriz que indica aos átomos materiais o lugar que eles devem ocupar. Como conceber que o cérebro, instrumento tão frágil, tão complicado, cuja substância se renova continuamente, possa funcionar de maneira constante,
se não existisse um modelo fluídico no qual as moléculas materiais se veem incorporar. Com a morte do corpo, não mais existindo este duplo, tudo sucumbe, se degrada e destrói, em curto lapso de tempo. É este esboço fluídico que, diferindo segundo os indivíduos, conserva a estrutura particular de cada um, as formas gerais do corpo e da fisionomia que o fazem reconhecer durante o curso de sua existência. Observamos que a ideia do modelo ideal para nele se incorporar às moléculas